Bom dia, irmãos. Graça e paz. A gente está um pouquinho atrasado porque estava tentando ver se a internet funcionava. O Anderson é uma pessoa ninja, foi lá ver. Mas se não der, não tem problema. Vamos estar nos sentando e estar colocando o nosso domingo na presença do Senhor. Vamos estar orando, colocando o nosso dia, a nossa semana na presença do nosso Pai. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pelo esse dia, obrigada por esse domingo, por essa manhã ensolarada, Senhor Deus. Obrigada por cada vida que está aqui, Senhor Deus, pela Tua presença em nosso meio, pelas Tuas misericórdias que se renovaram por nós nessa manhã, Senhor Deus. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada porque temos saúde, porque temos condições de estarmos aqui, ó Pai. Obrigada porque essa igreja pode louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome de portas abertas, ó Pai, porque temos livre acesso a Ti, Senhor Deus. Esteja nos abençoando nessa escola bíblica, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, trazendo a Tua presença às nossas vidas para que o nosso coração, Senhor, possa estar cada vez mais parecido contigo, Deus. Esteja nos abençoando nessa manhã. Esteja, Senhor Deus, com aqueles que ainda não têm a escola bíblica como algo fundamental em suas vidas, Senhor Deus. Esteja movendo e tocando os corações através do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor seja a coisa mais importante da vida desses irmãos, Senhor Deus. Esteja abençoando, Senhor, e movendo os corações. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus, amém. Temos avisos? Hoje temos plenária da SAF às 17 horas. As irmãs, quem não é da SAF quiser entrar na SAF, tem que vir nessa reunião para poder entrar na SAF. E as irmãs que são da SAF, para poder tomar as decisões e depois não achar ruim que foi escolhido, é nessa reunião que tem que vir. Olha lá. Reunião dos professores e auxiliares, dia 25/8, que é semana que vem, às 16h30. Então, a Rose está passando no grupo, já passou no grupo dos pais, já passou no grupo do CP, passou no grupo da igreja, vem um formulário para a gente responder lá. Então, se você entrou, viu esse aviso, entre lá que tem um formulário para você responder, para nós estarmos alinhando o próximo semestre. O vídeo vai dar ou não, Gu? Vai? Então, tá bom. Eu hoje trouxe 2 vídeos para os irmãos. Primeiro, vamos abrir nossa Bíblia em João 4. João 4:35. Vou começar no 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. O vídeo que eu vou passar hoje são 2 vídeos. O primeiro mostra como Deus usa pessoas para levar o evangelho de formas distintas. Deus coloca ideias no coração do homem, o Espírito Santo, para levar o evangelho. E o segundo vídeo é um vídeo que me confrontou com a pergunta. E eu acho que a gente tem que ser confrontado sempre que a gente lê a Bíblia, a gente tem que ser confrontado a melhorar. Porque eu acho que o pior lugar é o lugar do comodismo. A gente vem, faz, a gente se acomoda, e daí fica tudo numa mesmice, e a gente não muda, a gente não transforma, a gente não faz o que deveria ser feito. E acho que na nossa vida, como crentes, a gente precisa realmente não estar conformado, mas estar incomodado. Não é para a gente se conformar com esse mundo, a gente precisa realmente se incomodar. Pode pôr, Gustavo?
que você está em mãos aqui é um balão com o evangelho inteiro de Marcos, em coreano. Tá brincando? Então, a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo ao evangelho, e várias missões no mundo inteiro tiveram essa brilhante ideia. Eles inflam esse balão aqui com gás hélio, né? Com gás quente, soltam de barcos na fronteira e aí o Espírito Santo, que sopra onde quer, leva para onde quer, um dos símbolos do Espírito é o vento, né? E ele leva esses balões para dentro da Coreia do Norte e tem uma igreja fervescente, uma igreja perseguida na Coreia do Norte, vivendo em containers, vivendo severa perseguição. A gente não tem ideia, a igreja livre, a gente vai falar de tribulação aqui, mas a igreja na Coreia do Norte vive já um tipo de tribulação, né? Então esse aqui por ser a palavra de Deus que está aqui, eu queria que você recebesse com muito carinho. É o Evangelho segundo Marcos, né? O primeiro dos 4 evangelhos. Está escrito em coreano. Isso aí tem sido uma das principais formas de evangelização na Coreia do Norte. Então, você vê, né? Me diz qual foi a última pessoa que foi alcançada pelo Evangelho através da sua vida. Me diz. Quantas pessoas você trouxe a Cristo já na sua caminhada? Você já parou para pensar que estes foram os 4 primeiros homens chamados por Jesus? E que depois este evangelho ele cresceu e tomou todo o Império Romano. E da Europa ele foi para a América do Norte. E um dia alguém saiu da América do Norte e veio aqui no Brasil compartilhar o evangelho. E esta mensagem chegou no ouvido de alguém, que chegou no ouvido de alguém, que chegou no ouvido de alguém, que um dia chegou ao seu ouvido para que você fosse alcançado pela graça. E agora parece que a sua boca não faz a mensagem do evangelho chegar ao ouvido de mais ninguém. Isso significa que se dependesse de você, o reino não expandiria mais. Isso significa que você é o elo fraco da corrente do evangelho, que você foi alcançado e agora não alcança mais ninguém. Ah, pastor, mas eu dou bom testemunho em vida. Bom testemunho é importante, mas não substitui a proclamação oral do evangelho. Eu não estou dizendo chamar as pessoas para vir na igreja. Ah, vamos lá na igreja para você ouvir o meu pastor pregando. Não, é para você pregar o evangelho. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Às vezes você pensa assim, pastor, mas eu não sei falar. Deus falou um dia para Jeremias, abra a boca que eu vou colocar as palavras. Já vi pessoas extremamente simples e o Espírito Santo usar e inflamar essas palavras para entrar e capturar o coração de pecadores. O que salva o homem de seus pecados é a proclamação do Evangelho. Dia 12, agora segunda-feira, fez 165 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Porque um homem não ficou calado, o Simonton, né? Não ficou calado, ele esteve aqui, ele veio, e hoje nós estamos aqui graças a isso. E se ele resolvesse ficar quietinho? Mas ele, né? Ele resolveu falar. Precisava, o exemplo ele fazia, ele tinha, mas ele falou da palavra do Senhor, e graças a ele hoje nós estamos aqui. Há 35 dias atrás teve nossa conferência missionária. E eu vendo esse vídeo, eu pergunto, o que mudou? O que eu mudei? O que mudou na minha vida? O que a conferência missionária impactou na minha vida? Fora a presença ilustre do Hernandes que veio, foi um evento bonito, mas o que isso mudou no meu levar Cristo para as pessoas? E o texto fala aqui, é o João 4, ele está falando, antes o Jesus encontra a mulher samaritana no poço, né? E ele diz aqui que a colheita, 4 meses, são 120 dias para esperar pela colheita, mas ele disse que não, a colheita é agora. Pessoas precisam ouvir de Jesus agora, hoje, é urgente, não é para deixar para depois. Mas muitas vezes nós ficamos procrastinando isso, esperando a hora da colheita, quem sabe a hora que ele chegar ali, não vamos esperar ver se toca no assunto, vamos esperar se vem uma conversa. Não, é agora, nós precisamos. Nós somos uma igreja missionária, nós precisamos estar fazendo isso no dia a dia, toda hora. Nós não podemos deixar as oportunidades que o Senhor nos dá de estar falando do amor dele para os outros passarem. A gente veio, participou da conferência, ano que vem vai ter outra conferência, ano retrasado teve conferência. E o que as conferências mudam em nós?
na nossa vida, no nosso dia a dia, o que a gente leva adiante. É isso que me fez pensar essa semana, com os 165 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, o que eu, como Igreja Presbiteriana, tenho feito para levar Jesus Cristo para quem ainda não o conhece. E Jesus estava ali no poço com a mulher samaritana, uma mulher improvável, né? Primeiro, numa época que samaritano e judeu não se falavam, né, pastor? Homem e mulher também não. E aquela mulher era improvável. E ela foi a primeira missionária. Se você colocar lá no versículo 39, 38, ela fala que ela... Cadê? Ele disse que tudo... Ela falou de Jesus para todos os que ela encontrou pelo caminho. Continua lá. Então, ela foi a primeira missionária. Ela ouviu da fonte de água viva e ela saiu falando. Ela não ficou com aquilo parado. Ela foi contar que aquele homem, tudo que Jesus tinha falado para ela, ela foi contar. Então, ela foi a primeira missionária ali. Que ela fala que ela não ficou, ela foi para a cidade, deixou o seu cântaro, deixou tudo que tinha, deixou o seu cântaro e foi para a cidade falar sobre o que tinha acontecido na vida dela, sobre o que tinha mudado a vida dela. Então, que nós possamos também estar fazendo isso no nosso dia a dia, que a conferência não seja só um evento, mas seja uma mudança de vida, uma mudança na nossa igreja. Amém? Irmãos, essa semana a gente tem tanto aniversariante, né? Os irmãos têm bênção para contar? Alguém tem bênção para dividir? Se alguém tiver, pode vir aqui na frente. Não? Ninguém? Então, vamos lá. O Agnaldo, Lorena, a Jéssica, a Esther, o Adauri, o pastor, a Denise Pevide e aniversário de casamento do Thomas e da Gabi. Alguém faz aniversário hoje? Podem vir. Os aniversariantes, quem mais tiver bênção para contar. Só tem vocês dois aniversariantes hoje? No mesmo dia, é. Eu vou chamar o conselho aqui. Eu vou chamar o conselho aqui, os irmãos do conselho, porque essa semana foi aniversário do nosso pastor, né? No dia do aniversário do nosso irmão Adauri. Eles são tão parecidos, né? Iguais. Iguais, idênticos. Jeito, gênio, tudo igualzinho. Um igual ao outro. Ó. São gêmeos. E a gente trouxe... o conselho comprou um presente para o pastor, em nome da igreja. A igreja deu uma cesta de café da manhã para o pastor. Olha... Pares de meia. E 2 cuecas, pastor. É. Mas a gente mandou daí, o conselho mandou uma cesta de café da manhã para o pastor, para a sua casa, para a sua família, na quinta-feira, que foi aniversário dele, e hoje o presente, e a gente está muito feliz, pastor, com o senhor. Irmão Luciano, o senhor faz uma oração? Se o conselho quiser falar alguma coisa. Bom dia, amada igreja. Para nós é motivo de muita alegria quando podemos estar festejando, celebrando datas importantes em nossas vidas, e aqui não é diferente. Então, que a gente possa realmente, não somente chorar com os que choram, mas, nesse caso aqui, se alegrar com os que se alegram. Vamos orar, então? Santo Deus, em Tua presença, a gente agradece, Senhor, como a Tua serva disse, por essa manhã ensolarada, que o Senhor nos brinda. Te agradecemos por como podemos ver aqui nos vídeos, em que nós somos privilegiados de poder proclamar a mensagem do Evangelho com liberdade, sem restrições, sem perseguições. A nossa oração é que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, essas exortações que a gente tem visto nos nossos corações, que o Senhor esteja usando essa escola bíblica realmente para alicerçar a nossa fé na nossa caminhada com Jesus. Que o Senhor esteja, ó Deus, colocando essa vontade
de nós estarmos sempre buscando nos aprimorar, nos edificar na Tua Palavra. A gente aproveita essa oportunidade também para colocar a vida dos aniversariantes da Tua Igreja. Tivemos essa semana datas natalícias sendo celebradas, tivemos matrimônios sendo celebrados, e isso nos enche de alegria, de júbilo, que a gente possa realmente, conforme eu enfatizei no início dessa oração, estarmos celebrando essas datas tão importantes na nossa vida, e em especial na vida da Tua Igreja. No caso aqui especial, eu coloco a vida do pastor Danilo, do irmão Aldauri. O Senhor esteja, mais uma vez, como o Senhor já tem feito, estendendo a Tua boa mão de graça e misericórdia sobre a vida deles, que eles possam continuar laboriosos e operosos na obra do Senhor, que o Senhor confiou a cada um deles. Essa oração que fazemos, agradecidos no nome santo e eterno do nosso Senhor Jesus. Amém. Elcimar, você fica aí que daí você ora por eles. Eu vou chamar os dois aqui na frente e daí você ora por eles. Uhum. Irmãos, nós temos viajantes internacionais que voltaram ao nosso meio, por isso estamos alegres, né? Então, eu queria... Happy, very happy. Very, very happy. Come on, come on. Come on, come on. Com a mão, com o pé também. Vem andando, meus queridos, venham. Toda a família. Você também, Ariane, você é da família, garota. Muito alegre com a presença dos irmãos, novamente retornam ao lar, as ovelhinhas do Senhor aqui. O irmão Marcelo ora por essa família abençoada. Irmãos, é com muita alegria, né, que nós recebemos novamente essa família amada aí no nosso meio. Estivemos orando aí durante um bom tempo, né? Primeiro vinha um, depois vinha outro, e a igreja orando aqui para que os irmãos viessem bem, estivessem bem lá na Inglaterra também. Foi um ano de aprendizado, né, irmão? Depois, se vocês quiserem falar, estejam à vontade. E para nós, nós nunca tiramos vocês do hall de membros daqui, mantemos ali, ó, isso aqui são membros da igreja. E é uma família abençoada, irmãos, é uma família que é abençoada e sempre abençoa a igreja também com o trabalho. Então, que a igreja os receba. Muitos aqui não os conhecem, né? Nós temos muitos irmãos novos aqui, mas é uma família que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio aqui. Vão ter que se habituar aqui agora, com trabalho, com emprego, e que os irmãos possam estender, então, a destra de comunhão novamente aí aos irmãos. Fábio é da junta diaconal, continua sendo diácono, tem mandato aqui. Os irmãos aqui são do Ministério de Louvor e vão trabalhar aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Estamos felizes, irmãos, felizes aqui pela presença de vocês novamente aqui no nosso meio. Conte conosco aí no que vocês precisarem, tá bom? Irmãos, eles foram bonitos e voltaram lindos, tá vendo? Tudo com cara de britânico aqui, todo cara, principalmente, olha a barba desse daqui, pensa num homem que está, tipo, esteve com o rei, sempre com o rei, né, irmão? Glória a Deus, né, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor, ó Deus, esteja sobre a família do Fábio, da irmã Giane, dos seus filhos, da irmã Ariane, ó Deus, que a graça do Senhor esteja, Pai, sobre a vida de cada um, e que o Senhor abra as portas, ó Deus, no que eles precisam aqui agora, ó Pai. Há necessidades, ó Deus, nós sabemos, mas nós queremos, ó Pai, fazer parte da solução, ó Deus, nós queremos fazer parte da bênção, ó Pai, dessa família
aqui novamente no Brasil. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor os levou para lá, para a Inglaterra. O Senhor trabalhou o coração de cada um deles, ó Deus, lá. Pai, e agora o Senhor os traz novamente, ó Deus, para que aqui possamos lutar a guerra do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Nosso coração está alegre, ó Pai, por tê-los aqui novamente. Muito obrigado. Que a graça do Senhor e a vitória do Senhor esteja sobre eles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Bernardo, quando o Bernardo era pequeno, antes do Fábio ir embora, ele chamava o Fábio de sábio. Diz o Fábio que ele sabia o que estava falando, que o Fábio é sábio, não é, Fábio? Vamos nos levantar? Eu subi sozinho aqui para louvar ao nosso Deus. Nós cantaremos apenas uma canção por causa do horário. E uma manhã muito feliz, né? Muito gostosa, onde iremos aprender do nosso Senhor. Hoje a gente tem início ao nosso curso, né, de panorama bíblico, propriamente dito, né? Hoje a gente começa em Gênesis. Espero que seja uma bênção e que nessa canção você possa depositar o teu coração diante do Senhor. Você que veio preparado para dizimar e ofertar, você pode estar fazendo isso, que possamos viver em prol do nosso Mestre. Vamos cantar? Reina em nós, Senhor, com o teu poder. Vamos nas palmas? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Reina sobre o nosso pensar, ó Pai. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir, apesar que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Nós iremos então cantar a nossa tradicional música, que nos ajudará muito nesse curso. E aí depois a gente divide entre crianças, adolescentes e o restante do pessoal aqui em cima. Aí eu vou pedir para que você sente na lateral esquerda aqui no Roberto Carlos, para fugir do sol também, para ficar mais fácil da gente controlar aqui, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué.
cedo para sair de avião? A gente vai de navio, então quem não tem como cair e tal, é mais de boa. É como se a gente estivesse passando de navio do lado e vendo assim as coisas. Vai afundar. Poxa vida, gente, mas vocês estão muito trágicos hoje. Né? O pessoal tá muito trágico. Vai ter que pegar elevador, porque o elevador acho que é mais seguro, né? Se travar, não, deixa para lá então, vai. Bom, então a gente começa hoje, propriamente dito, o nosso curso. Eu espero que você seja abençoado por ele. Se você faz parte do grupo da igreja, eu já mandei a apostila lá. É uma apostila chamada Apostila VT, que é o Velho Testamento. Deixa eu reenviar aqui, só para garantir que todos receberam. Se você não faz parte do grupo, você pode depois chegar para mim e falar: ô, pastor, eu queria também essa apostila aí. Quanto que custa? Ô, meu irmão, tá 350 tijolinhos no céu. Tô brincando, não custa nada, tá? Então, eu reencaminhei aqui. E aí você pode acompanhar, tudo que tem aqui no slide, tem também na apostila. Então, você pode acompanhar no seu celular, pode abrir por aí, ó, vai abrir... Ih, letrinha muito pequena. Mas a gente vai começar, propriamente dito, o curso hoje, então, falando sobre Gênesis. Na semana passada foi o Dia dos Pais, né? Na retrasada, a gente falou um pouquinho sobre a Bíblia, sobre o cânon bíblico. Se você perdeu essa aula e quiser assistir, a gente está em todos os canais. Você pode assistir em 196 países no YouTube, clicando lá no @ipbci.com. Não é .com, é só @ipbci no Instagram e no YouTube também, tá bom? Então, o primeiro livro que nós falamos hoje será sobre o livro de Gênesis. Antes da gente entrar no Gênesis propriamente dito, você vai perceber na sua apostila que nós vamos tratar alguns assuntos em cada livro. Então, no Gênesis, a gente vai ver qual é o propósito que ele foi escrito. Nós vamos ver uma palavra-chave que nos ajude a lembrar qual é esse propósito, tanto que no final da apostila vai ter um negocinho assim, ó. Tem esse quadrinho que você pode até imprimir e deixar na sua casa, porque ele ajuda você a passar todo dia lá e ir decorando. Ah, Gênesis, qual é a palavra-chave? Essa é a hora que vocês respondiam, tá? Vamos fazer de novo. Gênesis, qual que é a palavra-chave? Princípio. Aí você já vai lembrar. Aí, poxa, tem um versículo-chave em Gênesis. Aí qual que é o versículo-chave? Os céus e a terra. Tá vendo que está princípio ali também? Depois vai, por exemplo, na semana que vem a gente vai falar sobre o Êxodo. Ah, o Êxodo, a palavra-chave é libertação. O versículo-chave, eu sei que são dois, é um pouco mais difícil para quem tem problema de memória, mas o versículo-chave fala sobre libertação. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Libertação. Então o povo se inclinou e adorou. Então todos os livros, lá no final dessa apostila, tem lá o livro. Qual é a palavra-chave? Santidade em Levítico, Números, peregrinação e tudo mais. Então a gente vai ver livro por livro. A gente já tem também a apostila do Novo Testamento. Eu só não enviei lá para não dar confusão, né? Porque às vezes a gente clica errado. Mas se você já quiser... Ah, pastor, eu já li essa apostila inteira. Porque tem uns alunos que são mais rapidinho, né? Eu já li tudo. Tem a do Novo Testamento para me mandar? Tem, eu posso mandar, não tem problema, só você me pedir. Então a gente vai ver sempre propósito, qual é a palavra-chave do livro. A gente vai ver um versículo-chave que justifica essa palavra. Nós veremos a mensagem messiânica contida no livro. O que é isso, mensagem messiânica? Todos os livros eles acabam apontando para Jesus Cristo. Esse é um parâmetro base da Escritura. Mesmo Gênesis, nós veremos alguns versículos que já apontam para Jesus. Não só Gênesis, mas Êxodo, então todos a gente vai ver isso. Alguns dados e particularidades do livro e algumas lições. Ih, está acabando a bateria, eu acho. Algumas lições que a gente pode extrair para a nossa própria vida. Então, não vai ser só um negócio assim, tipo, dados informativos e estatísticos do livro. Senão fica até cansado. Poxa, Gênesis foi escrito por Moisés, por Moisés, foi escrito há quantos anos mesmo? Há muitos anos atrás, há cerca de 1.400 anos atrás, senão fica muito só dados estatísticos. O que eu preciso? Você chegou assim do nada, apertando o ar, falei: eita, nós, o Rogério está batendo bem da cabeça. Não, mas tá mudando, é só o laserzinho aqui. É só o laser, não tem problema não. Pode deixar.
O laser é mais para brincar mesmo. Não, eu mostro aqui. Beleza, então? Então agora a gente passa para a questão do propósito do livro. Qual é o propósito do livro? O propósito desse livro está bem definido pelo seu título. Gênesis significa o quê? Princípio. É bem bonito que até o livro em hebraico ele tem esse título, princípio. A única frase que eu sei falar em hebraico é essa: Bereshit bara Elohim. Alguém sabe o que é isso? O que significa isso? Falou, o pastor da presbiteriana está falando em línguas, né? É hebraico. E no princípio, criou Deus. O tema é o Bereshit ali, no princípio. É a única coisa que eu sei falar. Então ele vai falar sobre o princípio. Isso porque o livro trata do princípio de todas as coisas. Oferece-nos a visão de como Deus cria todas as coisas. O que seria de nós sem o Gênesis, sem a base? Nesse livro, depois do relato da criação, da queda, do dilúvio, da dispersão das nações em Babel, vemos como Deus elege a semente de Abraão para dela trazer-nos futuramente o Messias. O livro nos ensina ainda que é o Senhor quem toma a iniciativa de vir ao encontro do homem perdido. Então esse é um propósito base do livro de Gênesis para que a gente entenda como é que surgiu todas as coisas. Isso é muito importante para a gente, porque às vezes a gente vai ser confrontado, e hoje os nossos jovens são muito confrontados, que Deus não tem poder para criar, que o mundo foi criado de uma explosão. Eu, na faculdade de Educação Física, pasmem, eu fiz faculdade de Educação Física, mas não parece, a gente teve aula de criacionismo, e aí eu escrevi na resposta, né, de acordo com o que aprendemos em aula é isso. E aí lá embaixo, no final da prova, eu falei, mas eu acredito nisso, 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 nisso. Aí o professor depois foi corrigir, né? Ele falou, gente, eu queria só dizer que prova é um documento, você não pode escrever fora das linhas. Então quem escreveu fora das linhas vai zerar a prova. Quem que foi o único que zerou a prova? Fui eu. Olha que coisa, né? Enfim. Então, assim, a gente precisa ter firmado no nosso coração a certeza de que o mundo foi realmente criado. E, meu irmão, olha para o lado, a pessoa que está do seu lado. Olha que coisa linda que Deus fez. Não é fácil, não dá para criar. Não é linda, né? Algumas são mais ou menos, né? Tipo, eu aqui já perdeu um pouco o cabelo, já está um pouquinho mais... Deixa para lá. É impossível a desorganização criar algo tão organizado. É isso que quem acredita, por exemplo, em Big Bang, essas coisas, vai nos propor, que algo onde havia caos é gerado organização. E a gente não consegue entender isso, não tem como algo que está totalmente desorganizado se tornar algo bonitinho, que nem o Alexandre, ele respirando, cabelinho bonitinho, não sei o que, mas cada respirada que você dá... são processos químicos que acontecem dentro de você, tão complexos, mas tão complexos. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, a gente estaria todo mundo gelado. Para mim seria bom porque eu gosto do frio. Se estivesse um pouquinho mais perto do Sol, estava muito quente. Então, assim, você tem que ter fundamentado... Está funcionando o meu microfone? Só para eu... é que às vezes estava muito alto, então, desculpa. Você tem que ter fundamentado a sua fé de que Deus realmente criou o mundo. Então, a palavra-chave, princípio, e o versículo-chave, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, eu peço que você até deixe a sua Bíblia aí já nas mãos, que a gente vai fazer alguns comparativos sobre a mensagem messiânica. Há diversas mensagens messiânicas em Gênesis, como, aliás, em todo o Velho Testamento. E eu quero destacar com vocês apenas 3 em Gênesis, que vai inflamar o teu coração de ver como a Bíblia é uma unidade só. A chamada mensagem proto-evangélica de Gênesis 3, capítulo 15. 3, capítulo 15. Quem pode ler com uma voz bem autona? Se quiser o microfone, o Zezinho... É que hoje não está passando também online, né? Pode ler alto mesmo, não precisa do microfone não. Uma voz bem autona aí. Para quem escuta essa mensagem lá naquela época, ia pensar assim, o que quer dizer tudo isso?
Porque Deus, ele revela o seu propósito de maneira contínua e vai revelando do pouquinho, não, na verdade, do muito para o pouquinho. Ele faz o resumo, tanto em Gênesis também. Você pode ver que o capítulo 1, ele fala que Deus criou os céus e a terra e vai ser mais abrangente. No capítulo 2, ele vai falando os detalhezinhos. No primeiro dia fez isso, no segundo dia... Então, a revelação do nosso Deus vai sendo aos poucos. E aqui, logo no começo, ele já começa a falar sobre Jesus. Perceba que o artigo é definido. O seu descendente. Não são vários descendentes que lutarão contra Satanás. Aqui, lembre-se que está falando com a serpente, com Satanás. É bem específico, não fala os seus descendentes, está falando do próprio Cristo. Este te ferirá a cabeça. A vitória realmente seria do Salvador. E até a gente vê em 1 João, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus daria o golpe final, Jesus daria o golpe final realmente no diabo. Mas o diabo iria fazer o quê? Ferir o calcanhar. A vitória do Messias viria por meio do sofrimento. Nós até lemos Isaías 53 na outra semana. É um texto lindíssimo, que parece, e os teólogos vão falar, que foi escrito ao pé da cruz. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Um texto que foi escrito há mais de 500 anos antes de Cristo, falando sobre Cristo. Dessa maneira, só pode contribuir para que a gente perceba que a Bíblia é um livro inspirado por alguém que está presente em todo o tempo e que já sabe o que vai acontecer. Esse texto de cima, 1400 anos antes de Cristo Jesus chegar. Isso é lindo, isso tem que fazer com que o seu coração... Meu Deus, que coisa maravilhosa, como é que eu não dou tanto valor para as Escrituras? Como é que eu deixo de ler a Bíblia? Como é que eu deixo de... Momento pastoral, né? A coesão das Escrituras, a coerência das Escrituras não é encontrado em nenhum outro livro. Por quê? Porque ela é escrita por um Deus perfeito. A gente estava falando ontem com quem que estava falando mesmo? Sobre perfeição? Com o Alexandre? De Deus perfeito? O Marcelo. Ontem foi muito gostoso a reunião da OMP. Teve gente que foi embora até em porta-mala do carro de um homem aí. Um maluco. Eu falei porque hoje não está guardado, não está gravando. Mas os jovens também conversam sobre essas coisas. Mas a gente fica animado porque Deus é perfeito e faz tudo com sua perfeição. A primeira vítima sacrificada, Gênesis 3, 21, falando sobre o Messias também. Lê para mim aí alguém com voz alta, Gênesis 3, 21. Só um, tá? Por vez. Senão dá... Olha que interessantíssimo. Para que a vergonha humana fosse definitivamente coberto, era necessário o quê? O sacrifício de alguém. Isso já apontava para Cristo Jesus no seu sacrifício, para que o nosso pecado fosse lavado e coberto somente através do sacrifício de alguém. De quem? De Cristo Jesus. E é interessantíssimo que o versículo continua e no 3:7. Lê para mim, por gentileza. O versículo continua não, né? O outro versículo fala sobre qual é a tentativa que o homem fez para cobrir essa nudez. Capítulo 3, versículo 7. O que o homem tentou fazer? Depois que ele percebeu que ele estava nu, que o pecado estava ali, ele por si próprio tentou dar um jeito. E ele faz a roupinha dele lá de folha de figueira. Só que é totalmente ineficaz. E aí Deus, ele vai e ele faz o sacrifício, ele faz vestes para a pessoa, para mostrar que, e apontando para onde? Para Jesus. Que ele nos dá vestes novas. Não adianta eu, através de obras, né? Não de obras para que ninguém se glorie, não adianta eu me fortificar, fazer milhões de ações sociais achando que isso vai me levar para o céu. E isso é muito comum. Por exemplo, o espírita, ele vai acreditar muito nisso. Eu sou uma pessoa boa, eu distribuo marmita na terça-feira à noite. A gente não faz o negócio de terça-feira à noite por causa que, isso aí vai salvar a gente.
Não, é consequência do que nós já experimentamos e da salvação que já veio ao nosso coração. É uma maneira de nós evangelizarmos, é uma maneira de nós atuarmos e testemunharmos, darmos bons testemunhos também do Senhor, e por isso entregamos marmita. Mas a marmita em si, ela não vai salvar ninguém. Se você vai, por exemplo, no MEI, pastor, eu estou indo no MEI agora, nossa, agora eu vou para o céu direto. Né? Agora eu tenho, minha casa está ficando, vou morar numa mansão no céu. Eu sirvo marmita lá para 200 pessoas que moram na rua. Não é bem assim, quer dizer, não é nada assim. É sempre mostrando para o sacrifício de Jesus, sempre apontando para o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o sacrifício completo, aleluia. É isso que a gente vê em Gênesis, em questão de comparação messiânica, já apontando para o Messias. E aí, quando entra José, a gente tem uma linda figura ou tipo de Jesus em Gênesis, o Messias e José. Esse aqui, a gente vai ter que abrir um pouco mais e eu vou escolhendo pessoas para ler e a gente vai comparando, ok? Tracemos então um paralelo entre o tipo José e o antitipo Jesus. Então, não é que José era o Jesus daquela época, mas em José nós vemos algumas comparações com Cristo Jesus que nos deixam aquela sensação de que José era uma sombra que apontava para Cristo. Deu para entender isso? Ficou claro? Só para eu... Em José a gente vê algumas coisas acontecendo que em Jesus também acontecem. E não é que os dois são gêmeos e não sei o que mais. José também foi um grande Messias e tudo mais. Não, mas em José aquilo já se apontava para Cristo Jesus. Então presta atenção. Gênesis 37, 3. Acho que a gente pode ir indo assim, porque aí fica mais fácil. Gênesis 37, 3, Douglas. Mateus 3, 17, Juan. João 5:20, Stephanie e Alexandre aqui. Põe os dois juntinhos. Leia pra gente. Amado por seu pai. Gênesis 37, 3. Olha que interessante. José era amado de uma forma diferenciada pelo seu pai. Era muito amado. Quando a gente vê em Jesus, lá em Mateus 3,17. Isso. Em quem me agrado. João 5:20. Segunda parte, rejeitado por seus irmãos. Gênesis 37:4, Lucas. E a dona Conceição, João 1:11. Tô esperando, tô calmo. Hoje eu tô tão calmo, nossa, o pessoal ficou até tarde. Aqui, depois o Romeu acordou pedindo para contar a história, 5 horas da manhã. Lembra desse momento da história de José? Que os filhos olham para ele e, poxa, esse cara aí, a gente não gosta muito dele não, vamos começar a planejar coisas para acabar com a vida dele. Olha só com Jesus. João 7:5, esqueci de pedir. Você lê, Nunes? Consegue perceber as conexões? Tentado e não pecou. Se você for ver em José, Gênesis 39, 9 e 10. Vê aí pra gente, Elô. Gênesis 39. Desculpa, você tinha aberto, Edna? Não? Não? Pode ler então. Gênesis 39, 9 e 10. Tentado e não pecou. A gente só vai ver mais esse, depois a gente já passa. Tranquilo, não tem problema não. 39, 9 e 10. Isso, 9 e 10.
Então lembra que José foi colocado na casa de Potifar, e aí a mulher dele, aquela a cobrinha lá, ficou tentando e tentando e tentando e tentando. Ai, José lindão, vem aqui, me dá um abraço e tudo mais. E José, ele é tentado, tentado, tentado. Qual é a atitude dele? Foge, vai para longe, escapa. Ele não peca. No outro versículo, em Mateus 4:1, a gente vê, não precisa abrir não, mas vê Jesus sendo levado aonde? No deserto, e ele é tentado por Satanás. Tentado, 3 vezes, e ele foge realmente do pecado. Então, assim, são coisas que vão apontando, firme no sofrimento, elevado pelo rei. Depois você pode abrir em casa em todas essas referências para fazer essa conexão. Como você tem a apostila, na apostila vai estar escrito lá também. O slide também eu posso mandar lá no grupo se vocês quiserem. Mas abra em casa todas essas referências bíblicas aqui. Você vai ver que tudo vai mostrando coisas que são conexas, né? Somente onde ele está há pão e alimento. Lembra daquela fome que teve no Egito? Somente onde José estava, o alimento era encontrado. Em Cristo Jesus, somente nele há o alimento que não nos deixa ter fome nunca mais. O pão da vida eterna. Não foi reconhecido pelos seus irmãos no primeiro encontro, reconhecimento no segundo encontro. Então, várias coisas a gente vai ver dentro desse livro que nos remetem a Cristo Jesus, e aí vai ter uma tarefinha para você fazer em casa, que é ler todas essas referências, tranquilo? E aí a gente chega em alguns dados e particularidades sobre esse livro. O livro de Gênesis tem 9 fatos principais que encabeçam ele. Então, se você lembrar desses 9 fatos, você já consegue entender um pouquinho a ordem do que foi escrito nos 50 capítulos de Gênesis. Às vezes você olha e fala, nossa, 50 capítulos, meio difícil memorizar. Quando você fixa esses 9 fatos e acontecimentos, parece que fica mais fácil, já é mais divididinho. A nossa cabeça funciona assim, bem, pelo menos a minha, né? É bem de visualizar mesmo, né? Então, o primeiro fato, a criação. Quanto a este aspecto, eu gostaria de destacar algumas verdades muito simples, mas de imenso valor. No relato da criação, aprendemos alguma coisa sobre a extensão do poder que há naquilo que Deus diz. Bastou que ele dissesse, haja luz, e houve luz. Nesse momento da criação, é muito lindo de ver como Deus ele tem poder simplesmente ao falar. Tem até uma piadinha. Vocês sabem qual é o primeiro livro da Bíblia, né? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Só o Alexandre sabe? Ageu. Por quê? Porque Deus disse, haja luz e ageu. Entendeu? Enfim, esse a gente aprende no seminário. Esse a gente aprende no seminário, tá? Enfim, voltando, só para descontrair. Você vai aprender. É que você está no primeiro semestre do seminário. Lá no terceiro semestre do seminário, a gente tem piadinhas pastorais. Piadinhas pastorais 1, piadinhas pastorais 2 e são 3 matérias. Disse Deus, haja luz e ageu. Mas é muito bonito da gente ver nesse livro, nesse momento da criação, como Deus ele tem poder simplesmente em falar. Pausa pastoral. É por isso que a gente ora, gente. Porque a gente sabe que a gente clama diante do Pai. A gente chega e fala assim, Pai, me ajuda, Deus, eu preciso do Senhor, eu clamo ao Senhor, ó Deus, o Senhor tem poder. E Deus faz assim, tá bom, filho, tá curado. Numa simples palavra. A gente já viu isso acontecendo, milagres acontecendo nas nossas vidas, na vida da igreja, gente sendo curada, portas de emprego sendo abertas. Poxa vida, o Gilberto chegou num dia aqui na coisa, aí eu falei, e aí, cara, como é que você está? Trabalho, você já arrumou ou não, pastor? Vamos orar. Aí a gente ora, no outro dia um irmão manda mensagem para mim, ô pastor, você conhece alguém que está precisando trabalhar? As coincidências da vida, né? Coincidência. Eu falei, eu conheço um rapaz aqui, o Gilberto, chegou da Inglaterra, manda o currículo dele. Pum, no outro dia ele está trabalhando. Você acha mesmo que é coincidência? Pô, gente, o João, mesma coisa. Já vai fazer o curso lá também, no Senai, né? Alguma coisa assim, o Juliano também. Gente, a oração ela tem poder, porque o nosso Pai que está no céu tem poder. Ele fez tudo o que há. Você acha que ele não pode simplesmente responder uma oração, simplesmente falar assim, restaura o casamento, pum,
Eu sei que às vezes não é de um dia para o outro, mas ele vai mudando o nosso coração e a gente vai agindo de forma diferente no caminhar, ele vai ensinando, ele vai fazendo. Então, quando a gente olha a criação, a gente tem que ficar emocionado mesmo de ver, cara, meu Deus, é muito poderoso. Sabe quando você tem orgulho, quando seu pai faz alguma coisa? Oh, meu pai está ali atrás hoje, agora que eu vi. Quando você tem orgulho, sabe quando o pai é bonitão? Oh, vou puxar a sardinha para o senhor. Tem orgulho do meu pai ali, ó. Oi? Parece meu irmão, cara bonito e tudo mais, faz as coisas boas, sabe quando você fica com orgulho? A gente tem que ter esse negócio assim, depois aquele negócio lá, né? Uma mão lava a outra, né? Depois faz o Pix lá, sabe meu Pix, né? Mas sabe aquela coisa de olhar para o pai e você tem aquele orgulho de falar, poxa vida, esse é o meu pai. Esse aí é isso que a gente tem que ter realmente em Deus. Ele fala... cria-se a terra e os céus, e tudo se cria. É muito bonito. Acho legal, por mais que a gente está vendo de maneira panorâmica, mas só para exemplificar um pouquinho o poder do nosso Deus. Existe algumas correntes em questão de entender se Deus ele fez tudo em 7 dias, né, ou em 6 dias, ou se foram 6 períodos. Você já viu essa discussão, não? Quem aqui acha que é 6 dias mesmo, assim? Só para eu saber. Levanta a mão. Beleza. Não tem certo ou errado por enquanto. Eu não falei qual que eu acho também. Pode abaixar. Quem acha que são 6 períodos? 6 períodos, assim. 6 períodos, ok. Eu já achei também que eram 6 períodos. Porque eu falava assim, poxa vida, a gente procura aplicar a ciência na palavra do Senhor, quando na verdade a palavra do Senhor é que dirige a ciência. Quando a gente vê Deus criando, por isso que a gente tem que às vezes recorrer um pouquinho na parte escriturística, né? A palavra usada ali naquele lugar é yam. Não sei se é que o meu hebraico tem sotaque do norte ali, né? Norte da África. É yam. E quando yam é citado no Antigo Testamento, ele pode significar dia ou ele pode significar um período. Por isso que realmente dá um certo conflito. Entretanto, todas as vezes fora de Gênesis que ele é citado com um artigo definido, ele quer dizer dia. Toda vez que ele é acompanhado por manhã e tarde na mesma frase, ele quer dizer dia. Só quando ele vem escrito como Ian solto, a gente pode traduzir como período. Em Gênesis, está escrito o quê? Lá fala assim, Deus fez-se manhã e tarde, e aí não vem o Iam separado. O Iam. Fez-se manhã e tarde, o Iam. Então, assim, eu consigo entender escrituristicamente falando que são dias, 6 dias, igual o que a gente conta aqui mesmo, manhã e tarde, 6 dias. E quando eu entendo 6 dias, não só pela maneira escriturística, mas eu olho no poder de Deus, isso revela maior grandeza ainda ao nosso Deus. A gente tenta encaixar Deus no nosso poder, quando na verdade Deus está muito superior. A gente tenta achar, é que quando em período, é mais fácil da gente explicar cientificamente, porque o mundo tem milhões de anos e tudo mais. A gente entra em outra discussão. A Terra é tão velha assim, que tem milhões de anos, ou ela é uma Terra jovem? Existe um cara, ele já faleceu acho que no ano passado, que é... Oi? 2, 3 meses atrás só? Né? Nossa, gente do céu, eu tô maluco. É tanta coisa que acontece, parece que eu estou vivendo faz um ano já. O Adalto Lourenço, ele era lá de Limeira, da Igreja Presbiteriana de Limeira. E é um cientista, o cara, assim, ele foi o suprassumo, assim, de ciências e fé, sabe? E tem muitos vídeos legais dele para você assistir na internet, que ele fala sobre a questão da Terra jovem, a Terra ter até, no máximo, 7.000 anos. Vale muito a pena você pesquisar depois, anota aí, o nome dele é Adalto Lourenço. São vários e vários vídeos que você vai ver sobre isso. Mas por que eu entrei nessa coisa? Para mostrar realmente o poder do nosso Deus na simples palavra. O simples falar de Deus, ele determina e faz com que a coisa aconteça. É diferente, por exemplo, em algumas igrejas que a gente vê, a pessoa falando assim, eu determino que não sei o que mais, não sei o que mais. A gente não tem como determinar não, meu irmão. Quem determina é o próprio Deus. A gente clama ao Senhor, como os amigos de Daniel.
poxa, se o Senhor quiser me livrar da fornalha, Ele vai me livrar. Se não livrar, amém também. A gente morre cozinhado, mas a gente vai estar com Ele. Acabou, morre assado, né? A gente morre assado, mas a gente vai estar com Ele. A gente clama porque a gente sabe que Ele tem poder, mas determinar mesmo, é só o Senhor quem tem poder para fazer isso. E aí no livro de Gênesis a gente consegue ver essa particularidade. Daí a necessidade de darmos realmente ouvidos ao que Ele diz. No relato da criação, também aprendemos que o Senhor, tudo que o Senhor faz é o quê? É bom. O Senhor, Ele faz coisas maravilhosas, tanto na criação quanto na nossa vida. Até mesmo aquilo que a gente olhe e pense que, na verdade, não seja bom, acaba contribuindo para a gente. E eu já contei, por exemplo, o caso aqui daquela senhorinha da reunião de oração que agradeceu, porque naquela semana ela tinha descoberto que tinha câncer. E aí a gente fica daquele jeito, né? Tipo, acho que ela entendeu errado, que agora não é o momento de pedir, é de agradecer. E a gente pergunta, né? Por que você está agradecendo isso? Estou agradecendo, porque desde quarta-feira que Deus revelou que eu estou com câncer, eu nunca tive tão próximo dele. São coisas que às vezes parecem ruins, mas que quando a gente olha com um olhar macro, né, que fala mais de cima, assim, a gente percebe que são boas, fazem o bem. José também passa sobre isso. Ele é vendido pelos irmãos como escravo, ele é preso injustamente. E aí no final da vida dele ele é colocado como administrador do Egito, os irmãos voltam para reencontrar, ele olha aquilo tudo, vontade de dar eu tenho vontade de dar uns tapas nos irmãos, né? O que vocês fizeram em mim, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele não, ele olha para aquilo tudo e fala, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Então, até mesmo as situações ruins cooperam para o nosso bem. Ir para a Inglaterra, 1 ano e pouco vocês ficaram lá. Às vezes vocês voltam, pode ser que bata no seu coração e na sua mente, assim como bateu na minha quando eu fui para o Oriente Médio e fiquei 1 ano e pouquinho também lá fora. Eu voltei e falei, Deus, não acredito que o Senhor está trazendo para cá de volta. A gente falhou. A gente deu um passo errado. Pelo contrário, o quanto de experiências que vocês tiveram lá, assim como eu também tive no Oriente Médio, que te aproximaram de Deus, são incontáveis, que vocês não teriam se você estivesse aqui no Brasil. Então, assim, momento pastoral, né? A gente tem que entender que tudo que Deus faz é bom e coopera para aqueles que amam a Deus. Próximo. A queda. Quanto a este tema, também quero destacar algumas verdades muito interessantes. A vontade do nosso Deus é boa. Quando Ele ordenou sua vontade a Adão e Eva, Ele o fez porque essa vontade era muito boa. Ainda que pudesse não parecer, era boa. Foi o que a gente falou. No relato da queda e capítulos subsequentes, aprendemos que o pecado ele se espalha rapidamente de um indivíduo, da Eva, para um casal, de um casal para a família, da família para a sociedade. Pausa pastoral de novo. Cuidado com o seu pecado de estimação. Cuidado com aquele pecado que você já está tão acostumado que não gerou nenhuma consequência ainda, porque ele vai gerar. O salário do pecado é a morte. Tem pecados que a gente olha e fala assim, isso aqui não dá nada não, é só na minha mente, é só os meus olhos, sou só eu que sei. Cuidado, o pecado ele destrói e muito rapidamente. Você deixa de servir e seguir ao nosso Deus, você deixa de servir e seguir dentro do seu casamento, você começa a dar atenção para outra mulher, outro homem no trabalho, que é mais legal que seu esposo, que é sua esposa, não deixa a cueca jogada no chão. Daqui a pouquinho, você já está nos braços de outra pessoa que não foi a que você prometeu amar até a morte. Cuidado com as mentiras. Elas se alastram de uma maneira tão rápida e vão se aumentando. Uma mentira para cobrir a outra, que precisa de outra, e isso traz devastação. Cuidado, o livro de Gênesis nos mostra isso. Começa com Eva, vai para o casal, vai para a família, daqui a pouco na sociedade inteira, e hoje a gente é consequência daquilo que começou aqui, ó, com uma mordidinha, eu ia falar na maçã, né? Com uma mordidinha no fruto. Que tem um site, né, chama Não Morda a Maçã, que fala sobre estudos bíblicos e tudo mais. Com uma mordidinha ali, com desobediência de uma pessoa.
se alastra. Então, cuidado com a consequência do pecado. Ali a gente vê a primeira civilização surgindo, ali a gente vê o dilúvio, nós vemos a dispersação das nações junto com a Torre de Babel. Lembre-se que Deus ordenou que o homem crescesse e multiplicasse, dominasse a terra, que se espalhasse pela terra. O homem logo de início já faz o quê? Devemos então nos ajuntar aqui e fazer uma grande construção para que os povos vejam, para que todos vejam quão poderoso nós somos. Perceba como o pecado faz com que a gente se rebele a Deus e vá ao contrário daquilo que Ele manda. E aí Deus ele dá o jeitinho dele, né? Aí começa lá um falando, o outro já responde em inglês, né? Oh, sorry, I can't understand you. Aí já vem os argentinos lá. Oh, não puedo. Não puedo entender o que quer que faça. Eu não consigo colocar tijolo, né? Para construir o negócio lá. E aí Deus dá o jeito. E é muito bonito da gente ver. É engraçado. Mas é muito bonito de ver como em Babel a rebelião afasta as pessoas de Deus. E no Novo Testamento, através de Pentecoste, as línguas trazem de volta para Deus, a ponto do Espírito Santo falar línguas idiomáticas através de pessoas, e as pessoas que estavam juntas ali, né, serem trazidas de volta para Deus. Então percebe os relacionamentos entre Antigo e Novo Testamento. Abraão, do capítulo 12 ao 25, faça interessante traçarmos um paralelo entre Adão e Abraão. Ambos receberam uma ordem do Senhor. Adão, qual era a ordem dele? De não comer do fruto proibido. Abraão, qual era a ordem dele? Sair da sua casa, da sua parentela. Ambos ofereceram resposta a Deus. Adão respondeu como? Negativamente, comendo do fruto proibido. Abraão, firmado na fé, obedeceu e saiu da casa da sua parentela. Nos capítulos 17 e 35, a gente vai ver a história de Isaac, e ali a gente aprende um pouquinho sobre a submissão, sobre a confiança, no episódio em que o seu pai Abraão foi testado com a requisição do seu sacrifício. É interessante que o Isaac, quando é levado para o sacrifício, ele não fica... Ele até questiona, né? Pai, eu vejo que a lenha está aí, o fogo está aí, onde é que está o cordeiro? Acho que ali naquele momento deu uma leve dúvida, né? Onde é que está mesmo o cordeiro e tal? Acho que ele já começa meio que... Deus proverá. Mas a gente não vê quando ele está no holocausto ali, quando ele está no altar, no texto bíblico, falando assim. E Isaac, então, começa a se espernear e não sei o que mais. Parece que ele vai como um cordeiro mudo, assim, para ser, apontando mais uma vez para Cristo Jesus, né? Como um cordeiro mudo que dá a sua vida pelos seus. Isaac parece que fica assim, tá bom. Então, Isaac nos ensina muito sobre a submissão e a confiança no que Deus faz pela gente. No capítulo 25, do 25 ao 35, a gente vê a história de Jacó. No episódio de Jacó e o seu irmão Esaú, observamos uma diferença bem interessante entre os gêmeos. Esaú pensava no presente, Jacó olhava para o futuro. Um era imediatista, o outro sabia avaliar com calma as suas circunstâncias. Nem vou falar um pouquinho disso hoje agora, porque à noite, na nossa liturgia, e a proposta é, cada livro que a gente for estudado, a liturgia à noite ser guiada por esse livro. Então hoje, à noite, os textos que vão ser usados tanto na parte de adoração, na parte de contrição, vão ser retirados de Gênesis, e um dos textos fala sobre isso. José, no capítulo 37 a 50, o livro se encerra através desse personagem. No capítulo 1, versículo 26, nós temos uma referência muito interessante sobre a Trindade. Olha que interessante como é que é usado ali. Também disse Deus. É usado o plural. Ali é muito interessante a hora que a gente olha isso. Por que Deus não falou, vou fazer, né, desse jeitinho assim, ó, eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança? Aqui é um dos versículos que te dá mais base para entender, quer dizer, entender a gente entende bem limitadamente, porque realmente foge um pouco do nosso conhecimento, é limitada a nossa mente. Mas aqui a gente começa a entender um pouquinho sobre a Trindade, sobre o Filho, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo estar presente e serem um só ali. No capítulo 4, de 17 a 24, a gente aprende um pouquinho sobre a primeira civilização. Quem foi o fundador? Caim.
Nessa civilização havia o quê? Uma cidade, atividade agropastoril. A gente não precisa abrir, depois você pode abrir em casa para você ver. A gente tinha arte, a gente tinha atividade industrial, dadas as suas proporções, não uma indústria como hoje, né? E algumas marcas dessa civilização. O que aconteceu ali naquele momento ali que a gente precisa perceber e levar de alerta para a gente, né? Primeira coisa, a violação da lei do matrimônio. Olha só o que Lameque fez. Lameque, que significa homem selvagem, tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, que significa prazer. A outra se chamava Zilá, proteção. Observe que no capítulo 2, versículo 18, a gente lê que Deus ia fazer quantas auxiliadoras para o homem? Uma. Ali ele toma 2. Deus não mandou. E que homem maluco também, né? Se aguentar uma mulher já é difícil, imagine 2. Tô brincando. Mas percebe que... E hoje em dia o pessoal vai até 3, 4 lá no Oriente Médio, tem um monte. É casado com um monte de gente. Mas aí o pessoal às vezes fala assim, mas é que Deus permitiu que tivesse 2 esposas. Cuidado, cuidado. Isso aqui não foi ordenado por Deus. O próprio pecado fez isso. Far-lhe-ei uma auxiliadora. O texto não diz auxiliadoras, mas define bem, uma auxiliadora. Mesmo considerando que a terra precisava ser povoada, o Senhor não deu a Adão mais de uma esposa. Ele podia ter dado, já que a civilização ia ter que crescer muito, vou fazer para Adão o quê? Umas 10 esposas, porque aí cresce mais rápido. Não, não é esse o plano do Senhor. Oi? Mas podia ter feito... Foi muito boa essa. Podia ter feito dos dedos do coisa. Se tivesse feito de uma só, o Lula já ia ter uma só. Tirava alguns dedos dedo do pé, né? Que é mais tranquilo. Já tira todos os dedos do pé, fica sem o dedo do pé mesmo, não faz da costela, né? Mas é interessante, algumas pessoas falam sobre o porquê. Alguns atores até falam do porquê, né? Da costela. Porque a costela ela tem uma função muito especial para a gente, né? Ela protege os nossos órgãos, o órgão mais vital que é o coração. Assim como a mulher também deve proteger o coração do seu próprio homem. Bonito, né? Poético, né? Ó, que coisa mais linda para você... Romântico, quando você olhar para sua esposa hoje e falar, você é a minha costela. E aí você já faz aquela costela no bafo, né? Você faz aquela costela no bafo no almoço, que aí vai ser benção demais. Vamos lá, tocaram o negócio aqui. Ok. Mais uma marca dessa civilização. Violência. E disse Lameque, matei um homem, porque ele me feriu. E um rapaz, porque me pisou. A violência de Lameque. Preste atenção, Deus não mandou em nenhum momento que fosse feito isso para punir a pessoa. Quem matou vai ser... Quem fez alguma coisa errada para você deve ser morta? A pessoa deve ser matada de morte morrida, né? Matada de morte morrida porque fez algo errado para você. Da onde vem essa punição? Da onde surge essa ideia? Percebe como o pecado vai destruindo a pessoa, né? Aí a gente chega então nas lições desse livro. Acho que a gente foi correndo até bem o ritmo assim, e todas as aulas eu imagino que sejam mais ou menos assim. Primeiro, estamos vivendo uma época em que o dia do descanso está completamente desprezado. E aos poucos estamos nos acostumando com esse pecado. Observemos que esse princípio foi estabelecido antes mesmo da lei e depois reforçado em Êxodo 20 e depois Deuteronômio 5. Por 3 vezes o Senhor demonstrou que separássemos a Ele um dia por semana. Acho que eu não preciso nem falar muito sobre isso, né? Quanta gente esqueceu que o domingo é um dia santo e separado para o Senhor e usa esse dia para descansar, para o seu bem próprio, para prazer próprio. Então é o dia que eu marco para ir no clube, na piscina. E rememora um pouquinho de como era na sua infância, né? No dia de domingo a gente não podia nem assistir os desenhos lá em casa, que era... Não podia. Aí depois de um tempo, mãe, deixa, todo mundo assiste, né?
Aí você vai olhando, não, mas todo mundo faz, né? Marcar, por exemplo, de ir na piscina num domingo, você tá doido que a gente fazia isso? Domingo é o dia do Senhor, a gente não... A gente até pode aproveitar de ver as coisas, de estar junto com a família, se divertir, mas marcar dia de piscina na hora da escola dominical, por exemplo, meu Deus do céu, mas nunca, se isso acontecesse em casa... Domingo de manhã a gente ia na escola dominical, domingo à noite a gente vai cultuar o Senhor. No meio desse tempo, à tarde ali, se você quiser fazer alguma coisa que você possa glorificar o Senhor, ok, beleza, mas cuidado, porque a gente deixa e banaliza um dia que é para ser separado, para que a gente olhe para o Criador em todos os momentos. Começa a testar o seu coração de como você tem tratado o domingo nos últimos, sei lá, nos últimos anos da sua vida. Não, anos é difícil a gente lembrar, né? Nos últimos meses. Como é que você trata o domingo? Um dia qualquer. Para quem é pastor, né, para quem trabalha dentro da igreja, é um dia muito cansativo. É um dia que a gente tem que fazer muita coisa, dia que tem que dar aula, dia que tem que tocar no louvor, dia que tem que pregar, dia que não sei o que mais. Nossa, domingo é sempre... A gente esquece que o propósito principal é que a gente se deleite no Senhor nesse dia de domingo. Outra lição: Deus nunca se deixa ficar sem testemunho. Sua graça irá levantar sempre alguém para manter o testemunho do seu amor. Abel morreu, Caim foi rejeitado. Então ele traz a quem? A Sete. E este será o guardador da promessa da redenção. Olha que lição linda que a gente tem dentro do livro de Gênesis, como Deus ele protege a sua mensagem e ele levanta pessoas para que essa mensagem seja propagada. O mundo, desde Caim e Abel, sempre foi habitado por duas classes de homens, os ímpios e os piedosos. Sempre foi e sempre será assim. Com a morte de Abel, coube a Sete e aos seus descendentes manter a linhagem da piedade. Porém, com o passar do tempo, os descendentes de Sete perderam a visão da separação. Olha só o que fala o versículo: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E aí o que eles pegam e fazem? Uniram-se pelo matrimônio com as caimitas. Não podemos jamais perder a visão da separação entre o povo santo, o povo que é piedoso, não está funcionando, esqueci, e o povo que é ímpio. A gente não deve perceber, a gente não deve esquecer nunca a questão do santo, do sagrado e do profano, porque às vezes a gente deixa as coisas entrarem dentro, até mesmo das nossas igrejas, facilmente. O Rogério estava me mostrando um vídeo de uma igreja antes da gente começar aqui, né? Perto da casa do filho dele. Não vou falar o nome da igreja para não dar processo, né? E aí chegou na casa do filho dele, aí um barulhão. Aí nossa, o que é isso aí, filho? É a igreja aqui atrás. A igreja? É a igreja. Duvido, vamos lá ver. Aí ele foi lá, com o celularzinho dele lá. Aí tinha um monte de luz, assim, discoteca e tal, a galera dançando, tocando tô nem aí, tô nem aí. Meu, igreja, igreja do diabo, né? Vai se infiltrando, fica quieto. Ô, minha costelinha, vem aqui, né? Doeu a costela, né? Mas é isso, você está certo, né? Tem coisas que a gente não pode abrir mão. Como é que a gente vai... A gente esquece que existe realmente essa luta. E esse... não é rivalidade, mas essa distinção entre aqueles que são servos do Senhor e aqueles que não são. Se a gente começa a abrir cada vez um pouquinho mais a porteira, né? Aquele ditado, né? Onde passa boi, passa boiada. Vai que vai com tudo. Nunca nos esqueçamos de que os mais preciosos servos de Deus são passíveis o quê? De cometerem loucuras. Não foi assim com Noé? No capítulo 9 a gente vê, bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Loucura. Você nunca imaginaria que um homem que ouvia Deus foi incumbido de uma missão tão grandiosa de construir uma arca para salvar a humanidade. A arca também aponta para Cristo Jesus, né? Aqueles que estão dentro da arca não são mortos, mas recebem a vida. Aqueles que estão dentro da arca, que é Cristo Jesus, também não morrem, mas recebem a vida. Mas ele comete uma loucura. Todo cuidado é pouco. Portanto, levemos em muita conta o que diz Mateus 26:41. Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Cuidado, porque a gente pode cometer a maior das loucuras. A gente já viu líderes e mais líderes fazerem coisas assim absurdas, que a gente nunca imaginaria. Eu lembro do caso daquela mulher lá que matou o marido que é pastor. Como é que é o nome dela mesmo? Isso, Flor Delis? Não. Flor Delis. Para as pessoas que frequentavam às vezes a igreja dela ali, ela era uma líder. O pessoal olhava e devia falar, nossa, olha só, uma ungida do Senhor e tudo mais, olha que bênção e não sei o quê. Matou o marido. Olha que loucura. Cuidado, porque quando a gente abre brecha e não toma o cuidado devido com o pecado, a gente é passível de cometer as maiores loucuras que você nem imagina que teria possibilidade de assim o fazer. Eu lembrei de um rapaz, um pastor, que ele escrevia música para crianças também. Tem uma música bem antiga para criança que ele escreveu, do Faraó. Não sei se vocês já ouviram. Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. Começa só em inglês, não é porque vocês estão aqui que eu estou falando inglês não, tá? Mas começa em inglês mesmo. O seu Faraó deixou para trás o seu... Alguma coisa assim. É uma música de criança. Animadíssima, assim, né? Aí eu falei, cara, que da hora, esse cara faz umas músicas legais. Aí fui procurar a história dele, né? Para entrar em contato e tal, porque na época eu fazia música também, de criança. Aí eu fui descobrir que ele entrou em depressão e se matou. Se matou. Sim, são loucuras que a gente faz se a gente não toma cuidado, se a gente não percebe que a gente está indo para o caminho errado. A graça do nosso Deus é maravilhosamente ilustrada no livro de Gênesis. Por exemplo, em Jacó, ele era de fato o quê? Um enganador. Isto é o que significa o nome dele. Nem os laços sagrados da família impediram-no de tapear o pai e de explorar o irmão. E você lembra bem da história. Todavia, a graça de Deus brilhou em sua vida de um modo maravilhoso. Ao invés do seu irmão ser o escolhido para prosseguir, ele é escolhido, trocado o seu nome, e ele deixa de ser o enganador. E não é assim com todos nós? A graça de Deus abunda e superabunda na nossa vida. Às vezes não, sempre deveríamos ser colocados lá no chão, né? Estava falando com o Osias, às vezes a gente está lá no chão, perto de Deus, a gente não entende que a gente está no chão. O Osias falou assim, no chão não, a gente está no subsolo, né? Está lá para baixo. Se Deus olhasse e fosse realmente 100% justo com as nossas ações, ai de nós, não sobrava um aqui vivo, era todo mundo fulminado. Mas a graça de Deus vem e se demonstra presente, tanto no livro de Gênesis, quanto na nossa vida hoje. Então, a gente termina hoje falando sobre Gênesis, livro. Gênesis, palavra-chave, princípio, versículo-chave. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Todo final de aula, a gente vai ver sempre esse resuminho. E em casa, eu peço muito que você lute para decorar. Eu queria muito que a gente chegasse no final, por exemplo, do Velho Testamento e a gente conseguisse lembrar, pelo menos as duas primeiras fileiras aqui, o nível amador. E aqueles que são os experts, né, Dona Shirley aqui, que tem a memória boa, lembrasse as 3 colunas, né? E a conclusão dessa leitura. Essa conclusão eu disse, conclusão dessa leitura não, conclusão dessa aula. Essa conclusão eu fiz na aula inicial sobre a Bíblia. E eu pretendo repeti-la todos os domingos para que você lembre dessas coisas maravilhosas. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e coloque-a em prática para ser santo. É o SSS, né? Ela contém luz para direcioná-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do guerreiro e o manual do crente. Leia sem pressa, com frequência e em oração. Deixe-a encher a memória, governar o coração e guiar suas mãos, pés e o coração. Eu coloquei coração de novo, preciso mudar para rimar. Gente, foi tranquilo? O que vocês acharam? Nesse ritmo dá para continuar sempre assim? Hoje foi a primeira aula, então a gente mede assim um pouquinho.
são informações preciosíssimas. A gente não adentra a fundo em nenhum desses casos. Entretanto, contudo, todavia, você em casa vai poder abrir esse material, pega a Bíblia e, vou estudar, pego os comentários bíblicos, vou dar uma lida. Então, o intuito da escola dominical é esse, fomentar em você a vontade de olhar de novo durante a semana o que você aprendeu no domingo. E com isso, você vai guardando as lições do nosso Deus dentro do coração, para, igual o salmista falou, não pecar contra o Senhor nosso Deus. Alguma dúvida, crítica, elogio ou sugestão? Very good, muy bueno, muito bom. Agora as aulas vão ser ministradas em 3 idiomas, né? Para contemplar os brasileiros, os argentinos ali e os britânicos. E o pentecostal eu falo Bereshit bara Elohim Labachuras. Então vamos nos levantar, irmãos, para terminarmos orando. Eu espero que tenha sido uma bênção para você, assim como foi para mim essa aula. Leia o material novamente, está lá no grupo. Os slides eu posso passar, mas é a mesma coisa que está no material. Alguma outra coisinha só que eu mudo. Então, mas eu posso passar para você lá também. Se você não está no grupo e quer receber o material, é só você vir e falar para mim. Pastor, estou querendo, me manda aí. 2 palitos eu já mando para você, tá bom? Vamos orar e aí mais à noite que Deus nos traga em segurança para que a gente possa cultuar ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é o início e o fim, o alfa e o ômega. Senhor Santo, nós te agradecemos porque o Senhor nos traz aqui nessa manhã para que a gente seja animado pela tua palavra mais uma vez, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela certeza que temos que o Senhor foi quem criou tudo e quem criou as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, ó Deus. Que o teu nome seja sempre glorificado em nós, que possamos aprender cada vez mais da tua palavra. Usa essas aulas agora na escola dominical, ó Deus, para que a gente seja municiado, ó Deus, com as tuas escrituras e possamos enfrentar as armas e as armadilhas do maligno que sempre são atiradas em nossa direção, ó Deus. Que o teu nome seja sempre louvado pelas nossas vidas. Leva-nos para nossa casa em segurança, ó Deus, que possamos ter um dia dedicado ao Senhor, um dia de descanso, um dia de adoração ao Senhor e que logo mais à noite possamos estar aqui, ó Deus, para engrandecer o teu santo nome. E é no nome poderoso de Cristo Jesus, aquele que era desde o início, que é hoje e que será para sempre o nosso mestre, que nós oramos e dizemos amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo. Não saia correndo para eu dar tempo de ir lá na porta e cumprimente o seu irmão.